Ela perdeu tudo: marido, lar, futuro. Era uma estrangeira, pobre e sem esperança. Mas uma promessa de lealdade mudou a sua vida e a colocou na linhagem do maior rei de Israel. Esta é a extraordinária história de Ruth, a mulher que nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece fronteiras e que a fé pode transformar o deserto em um campo fértil. Vamos voltar no tempo, para uma era de fome em Belém de Judá. Uma família liderada por Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, fez uma difícil escolha: deixar sua terra natal em busca de sustento na terra de Moabe. Moabe era um lugar estrangeiro, com outros deuses e costumes, mas a fome não lhes deu outra opção. Lá, eles encontraram refúgio, e por um tempo, a vida parecia se reestabelecer. Seus filhos, já homens, se casaram com mulheres moabitas. Malom casou-se com Ruth e Quilion com Orfa. 10 anos se passaram. Noemi viu seus filhos construírem uma vida, mas a alegria foi tragicamente interrompida. A morte bateu à porta daquela família. Não uma, mas 3 vezes. Primeiro, Elimeleque, o patriarca, faleceu. Depois, em um curto espaço de tempo, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, amargurada e desamparada, com suas 2 noras viúvas, em uma terra que já não sentia como sua. O nome Noemi significa agradável, mas ela sentia que a vida a havia tornado Mara, que significa amarga. Com o coração pesado, ela decidiu que era hora de voltar para casa, para Belém, onde ouvira dizer que a fome havia cessado. No caminho de volta, a dor de Noemi se transformou em um ato de compaixão. Ela se virou para Orfa e Ruth, e com lágrimas nos olhos, as liberou de qualquer obrigação. Voltem para a casa de suas mães, ela disse. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram com os meus filhos, e comigo. Ela as beijou, e as 3 choraram juntas na poeira da estrada. Orfa, com o coração partido, obedeceu. Ela beijou sua sogra em despedida e voltou para seu povo e seus deuses. Era a decisão lógica, a escolha sensata. Mas Ruth não se moveu. Ela se agarrou a Noemi, recusando-se a deixá-la. E então, com a voz firme e cheia de uma convicção que ecoaria pela eternidade, Ruth fez uma das mais belas declarações de lealdade de toda a história. Não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Naquele momento, Ruth não estava apenas escolhendo uma sogra, ela estava escolhendo um povo, um destino e um Deus. Vendo a determinação inabalável de Ruth, Noemi não disse mais nada. Juntas, as 2 mulheres, unidas pela dor e pela lealdade, continuaram sua jornada para Belém. Elas chegaram a Belém bem no início da colheita da cevada. A cidade inteira se alvoroçou com a volta de Noemi, mas ela mal podia reconhecer a si mesma. Não me chamem de Noemi, dizia ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. A sobrevivência era a prioridade. Ruth, a estrangeira, sem hesitar, tomou a iniciativa. Ela disse a Noemi que iria aos campos para respigar as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Era um trabalho humilde, destinado aos mais pobres, e perigoso para uma mulher sozinha, especialmente uma estrangeira moabita. Pela providência divina, ela acabou no campo de um homem chamado Boaz, um parente rico e influente do falecido marido de Noemi. Boaz era um homem de grande caráter e reputação. Ao chegar ao seu campo, ele notou aquela mulher desconhecida e perguntou aos seus servos quem ela era. Eles explicaram que era a moabita que havia voltado com Noemi. Contaram sobre sua dedicação e seu trabalho incansável desde a manhã. Boaz, que já tinha ouvido falar da incrível lealdade de Ruth para com sua sogra, aproximou-se dela com gentileza. Ele disse para ela não ir a nenhum outro campo, para ficar perto de suas servas, e a assegurou de que ele havia ordenado aos seus homens que não a incomodassem. Ofereceu-lhe água e proteção. Ruth, surpresa com tamanha bondade, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: porque achei favor aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? A resposta de Boaz revelou seu coração nobre. Bem me foi contado tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito,
e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Naquele dia, Ruth voltou para casa com uma quantidade de cevada muito maior do que esperava, e com o coração cheio de esperança. Quando Noemi viu o quanto Ruth havia colhido, e ouviu que ela esteve no campo de Boaz, uma luz de esperança se acendeu em seu coração amargurado. Ela reconheceu o nome imediatamente. Bendito seja ele do Senhor, disse ela, pois não abandonou sua bondade nem para com os vivos, nem para com os mortos. E então, ela revelou a Ruth um plano ousado, baseado em uma antiga lei israelita, a lei do Goel, o parente resgatador. O resgatador era um parente próximo que tinha o direito e o dever de redimir a propriedade de um familiar que havia empobrecido, e em casos como o de Ruth casar-se com a viúva, para preservar o nome e a linhagem do falecido. Boaz era um desses resgatadores. Seguindo as instruções de Noemi, Ruth se preparou. Ao anoitecer, ela foi até a eira, o lugar onde Boaz estava ajoelhando a cevada. Em um ato de profundo simbolismo e humildade, ela se deitou aos pés dele. No meio da noite, Boaz acordou assustado e encontrou uma mulher a seus pés. "Quem és tu?" ele perguntou. E ela respondeu com coragem: "Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador." Este era um pedido formal de casamento e proteção. Boaz ficou profundamente comovido pela honra e pela virtude de Ruth. Ele a abençoou, reconhecendo que ela não havia procurado homens mais jovens, ricos ou pobres, mas havia buscado a solução correta e honrada. Ele prometeu fazer tudo o que ela pediu, pois toda a cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa. Havia apenas um obstáculo. Existia um parente ainda mais próximo com o direito de resgatá-la. Mas Boaz prometeu resolver a questão na manhã seguinte. Fiel à sua palavra, Boaz foi ao portão da cidade, o lugar onde os negócios e as questões legais eram resolvidos. Ele convocou o outro parente e, diante de 10 anciãos como testemunhas, apresentou a situação. Ele explicou que Noemi estava vendendo a terra que pertencia a Elimeleque, e o parente mais próximo tinha a primeira opção de compra. O homem concordou em comprar a terra, mas então, Boaz acrescentou a condição crucial: "No dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás a Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança." E ao ouvir isso, o parente recuou. Ele temia que casar-se com Ruth e ter que sustentar sua herança prejudicaria seu próprio patrimônio. Assim, ele renunciou ao seu direito de resgate, tirando sua sandália e a entregando a Boaz, selando o acordo publicamente. Com o caminho livre, Boaz declarou a todos os presentes: "Vós sois hoje testemunhas de que tomei tudo o que era de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança." As pessoas e os anciãos abençoaram a união, desejando que Ruth fosse como Raquel e Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Boaz cumpriu todas as formalidades e se casou com Ruth. O casamento transformou a vida daquela estrangeira pobre e viúva. Ela, que chegou a Belém sem nada, agora era uma mulher respeitada, amada e segura, parte de uma das famílias mais importantes da cidade. E a bênção de Deus foi ainda maior. Ruth e Boaz tiveram um filho, a quem chamaram de Obed. As mulheres da cidade se alegraram com Noemi, dizendo: "Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será para ti restaurador da alma e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, e é melhor para ti do que 7 filhos, o deu à luz." Noemi, que um dia se sentiu amarga e vazia, agora tinha seu neto nos braços, um símbolo vivo da redenção e da fidelidade de Deus. A história não termina aí. Obed cresceu e se tornou o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, o maior rei de Israel. A lealdade inabalável de Ruth a Noemi e sua fé no Deus de Israel a inseriram, de forma milagrosa, na linhagem real que levaria, gerações depois, ao nascimento do próprio Messias. A história de Ruth é um poderoso testemunho de que a lealdade, a bondade e a fé nunca são esquecidas por Deus. Ela nos ensina que nossas escolhas, mesmo aquelas feitas na dor e na incerteza, podem ter um impacto que transcende nossa própria vida. Ruth não podia imaginar que sua promessa a uma sogra amargurada na beira de uma estrada a tornaria a bisavó do rei Davi e uma ancestral de Jesus. Sua vida é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios
E quando nos sentimos como estrangeiros, o amor e a fidelidade podem abrir portas para um destino maior do que jamais sonhamos. Qual é a sua promessa de lealdade hoje? Em quem você pode investir amor e fé, mesmo quando parece não haver esperança? A história de Ruth nos desafia a viver com um coração leal, confiando que Deus pode transformar nossos pequenos atos de amor em um legado eterno. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, siga nosso canal para mais jornadas inspiradoras através da Bíblia.